Salve, meu aluno, professor Thiago Amorim, mais uma vez aqui com vocês, trazendo aquela aulinha maravilhosa que vocês tanto amam. Hoje o conteúdo é direito penal. Vamos aqui resolver algumas questõezinhas de direito penal, trabalhar com esse conteúdo que é tranquilo. E hoje é focado na Polícia Militar da Bahia, tá bom? Polícia Militar da Bahia. Mas se você vai fazer qualquer outro concurso aí, PCRO, qualquer outra coisa, fica com a gente também, tá? Porque é direito penal. Direito penal vai cair para qualquer área de polícia que você imaginar. E as questões que eu trouxe aqui hoje pra gente são só questões que caem sempre em concurso público. Já adianto para vocês. Eu não coloquei outra banca, eu coloquei banca CESP aqui. Por que, professor, o senhor colocou banca CESP? Pelo simples motivo da objetividade. Resolver questões certo e errado é mais objetivo do que ficar perdendo tempo em questões de múltipla escolha. E aqui eu consigo pegar uma questão e trabalhar somente aquilo. Quando temos uma questão múltipla escolha, olha o que acontece. Não necessariamente todos os 5 itens daquela, ou 4 itens, a depender da questão, não necessariamente todos esses itens vão tratar do mesmo assunto. E aí fica um pouco complicado, porque eu tenho que ler uma alternativa, a gente vai julgar ela. Aí a segunda trata de um conteúdo totalmente diferente. Então a gente não consegue manter uma dinâmica na aula, fica algo meio que perdido. Dessa forma aqui vai ficar mais fácil, vai ficar mais legal, eu te garanto, tá? Então, nós vamos tratar aqui com alguns conteúdos iniciais de direito penal, a parte de aplicação geral ali da lei penal, e também vamos lá estudar um pouquinho sobre tipicidade, excludentes de ilicitude, tudo bem tranquilo, bem básico, é algo que sempre cai, tá? E não tem problema você estudar pela banca CESP, assim, igual estamos fazendo aqui, tá? Não tem problema nenhum, não dessa forma. Ah, professor, mas a minha banca vai ser tal, minha banca vai ser tal, independentemente do seu concurso. Se você está estudando uma matéria, se você está estudando a matéria, por exemplo, nesse caso, direito penal, não tem problema você resolver questões de outras bancas, tá? Para quem vai fazer PCRO, tá na mesma área, a diferença é que é múltipla escolha, mas tá na mesma coisa aqui, então não vai perder nada, eu te garanto, tá bom? Então vamos começar a resolver as questões. Vai ser assim, ó. Eu vou ler a questão com vocês, nós julgar, eu vou dar um tempinho, 15 segundinhos, 15 segundinhos. Você vai julgar a assertiva e em 15 segundos eu vou retomar e vou dar a resposta para vocês, tá bom? Vai ser dessa forma que a gente vai fazer, beleza? Aí eu vou jogar aí na sua tela agora. Olha só, prontinho, tá aí, ó. Tá aí a nossa primeira questão, tá aqui para vocês. Deixa eu tirar o mouse dali, beleza. Vamos lá, vamos julgar a assertiva, olha só. Bruna, com 19 anos de idade, grávida de Celso, com 17 anos de idade, combinaram de subtrair bens de uma residência cujos moradores estavam viajando. Bruna ficou responsável por vigiar a entrada da casa e pegar os objetos que Celso lhe entregasse pela janela. Quando Celso estava dentro da casa, foi surpreendido pela empregada da família e acabou por acertar-lhe a cabeça com um objeto pontiagudo, causando-lhe a morte. Bruna somente tomou conhecimento do fato quando Celso lhe narrou o ocorrido ao chegarem com os objetos ao esconderijo. A partir da situação, julgue o item. Eventual nova lei que aumente a pena do crime imputada a Bruna não poderá ser aplicada à situação descrita. A questão, a situação hipotética, ela trata de um assunto, né? E a questão, ela pergunta de outro. A gente podia ter direto para a questão ali para responder. O que essa questão está dizendo para a gente? Olha só. Ela cometeu um crime, certo? Ela cometeu um crime. Vou jogar ali, olha só. Eventual. E entrou uma nova lei, certo? Deixa eu ver se está riscando aqui para vocês. Olha aqui, ó. Isso, tá assim, ó. E entrou uma eventual nova lei, certo? Que aumentou a pena desse crime. Ou seja, esse crime agora tem uma pena mais grave, certo? E ele está dizendo que Bruna não poderá, essa nova lei não poderá ser aplicada a Bruna. Certo ou errado? Olha só, correto. Por que correto? Você tem que entender o seguinte: quando entra uma nova lei que agrava a pena de um crime, essa nova lei não se aplica aos crimes que já aconteceram. Por que não? Porque é uma nova lei que não é favorável. Eu só aplico as novas leis quando elas são favoráveis aos agentes, aos culpados, no caso, certo? Ao criminoso. Mas como a lei ela é mais gravosa, eu não aplico ela ao crime, tá bom? É isso que ele quer dizer. Então repara só, imagine o seguinte: aqui eu tenho a Bruna, certo? Eu tenho a Bruna aqui. Vou fazer uma geladeira aqui, é para ser uma saia, mas vai ser uma geladeira na barriga dela, certo? E Bruna cometeu um crime nesse exato momento X. Lá na frente, em um momento Y, veio uma nova lei que tirou o crime dela, que era de 2 anos, agora está falando que vai até 5 anos agora a pena desse crime. Até 5 anos aqui nesse momento.
Bruna cometeu o crime aqui. Ela não pode ser responsabilizada por essa pena agora. Ela não pode sofrer essa sanção dessa nova lei. Por que não? Porque é prejudicial. Não é algo bom para ela. E somente aquela lei favorável retroagiria. Essa daqui não vai ser aplicada à Bruna. E é assim que você tem que analisar, tá? É assim que você tem que analisar essa questão, beleza? Não é uma questão difícil, só que a questão, a situação hipotética fala de uma coisa e a questão, a assertiva, ela fala de outra totalmente nada a ver, né? Então confunde um pouco, mas não tem problema. Você entendendo o que a questão quer dizer já é o suficiente. Via de regra, eu recomendo, se for questão CESP, eu recomendo direto para a questão. Tem umas questões ali que a gente vai ver uma aqui inclusive, que se você for direto para a questão, você pode acabar se prejudicando, mas na maioria das vezes dá certo direto para a questão, tá bom? Então, vamos voltar para lá. Próxima questão. Lembrando, são aqui uma média e vamos fazer uma média de 20 questões mais ou menos, tá bom? Olha só. Determinado indivíduo foi condenado à pena de reclusão, tendo a sentença transitada em julgado no dia, olha só o dia 22 do 1. Dia 22 do 1, certo? Aí riscou. Nessa mesma data, às 23 horas e 15 minutos, o condenado espontaneamente se apresentou à prisão. Tendo como referência essa situação hipotética, com base nas disposições penais relativas à contagem do prazo e cumprimento da pena, julgue o item, né? Vamos lá? O tempo de cumprimento da pena começou a contar a partir do dia 23, desprezadas as frações de minutos do dia e da apresentação do condenado à prisão. Certo ou errado? Essa prisão, né? Começou a contar o prazo. A prisão não, perdão. O tempo de cumprimento da pena começou a contar o prazo no dia 23? Negativo. Começou a contar no dia 22. Olha o que fala aqui o artigo 10. A questão está errada, tá? Questão errada. Questão errada. Porque olha só o que fala o artigo 10 pra gente. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo, contando-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum, tá? Pelo calendário comum, tá bom? Então, entenda o seguinte, o que ele fez com o dia do começo? Ele simplesmente excluiu. O dia do começo, ele inclui-se. É diferente da contagem no processo penal. No processo penal, isso é diferente. No direito penal, a contagem de prazo conta-se pelo dia do começo e exclui o dia do final. É dessa forma que você vai analisar, tá bom? Agora, no processo penal, essa visão já muda, tá bom? Essa visão já muda, eu não vou falar agora para não te confundir, mas entenda que no direito penal, eu vou incluir o dia do começo, tá bom? No prazo de cumprimento da pena. Então, a questão tá errada. A questão tá errada, não tem nem o que discutir aqui, beleza? Essa questão aqui bem simplesinha. E a próxima, olha só. Essa questão aqui ela é interessante. Essa questão é interessante. Leia comigo somente a assertiva, não vamos ler lá em cima. Cessada a criminalização do tipo penal no curso da ação penal, o réu será absolvido com fundamento na abolitio criminis. Você lê isso daqui e você já imagina o quê? Opa, houve um abolitio criminis, então realmente cessou a criminalização ali e tal. Questão correta. Cuidado. Cuidado com a pegadinha. Leia de novo agora, lendo o enunciado lá em cima, olha só. De acordo com o entendimento majoritário a respeito da aplicação da lei temporária, ele delimitou, ele quer saber sobre a lei temporária. Por isso que eu disse para você, em alguns casos não, via de regra, você pode ir direto para a assertiva. Essa questão aqui, ela é uma exceção, né, que o cara pode acabar errando se ele não ler a assertiva. Então, olha só, ele está falando aqui da lei temporária. Lembrando que eu tenho duas leis que a gente estuda praticamente junto, né? Que uma é a lei temporária e a outra é a lei excepcional. Lei temporária e lei excepcional. E olha só, na lei temporária, vamos lá, entrou uma lei temporária em vigor. Essa lei tem um tempo definido, tá? Essa lei já tem um tempo definido. Por exemplo, é o tempo da Copa do Mundo. Olha, nesse período aqui, se você criar camisetas falsificadas ou ingressos falsificados, vai ser crime. Vai ser crime, que a gente está criminalizando só nesse tempo da Copa do Mundo, certo? Quando acaba esse prazo, beleza, já não é mais crime aquilo. Tô dando um exemplo, tá bom? Tô dando um exemplo para vocês. Isso seria uma lei temporária, que só valeria durante um período determinado. Só que o que acontece? Quando essa lei termina, por exemplo, ela iniciou no início da Copa do Mundo e no final da Copa do Mundo ela se encerrou. Aquele indivíduo, vou desenhar aqui para vocês, olha só. Imagina só, ela iniciou aqui no momento X e veio até aqui, certo? No momento Y. Ela veio aqui nesse momento, foi todo esse período dela. E aqui, nesse exato momento, enquanto ela estava em vigência, um indivíduo praticou um crime.
o indivíduo praticou um crime que estava amparado por essa lei, certo? Que estava amparado por essa lei. O que a questão está dizendo para a gente? Olha, quando era... E aqui vamos supor que desse prazo aqui foi de 0 aqui a 1 ano. Demorou 1 ano aqui, certo? Dessa lei temporária. Foi 1 ano de lei temporária. E aí, o cara aqui pegou uma pena quando cometeu esse crime de 5 anos. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo, tá? Ou seja, ele vai passar desse período aqui cumprindo pena. Ele vai passar desse período cumprindo a pena dele. Só que a lei temporária, ela vai continuar sendo aplicada àquele caso. Ela não se aplica se o cara cometeu o crime depois dela, depois que ela já não está mais valendo. Mas antes disso, por mais que ela tenha deixado de criminalizar determinada conduta, aquele cara ainda vai responder por aquele crime. E olha o que está dizendo a questão. Cessada a criminalização do tipo penal no curso da ação penal, o réu será absolvido com fundamento na abolitio criminis. Não, não será. Por quê? O que ele está dizendo? Com relação à prisão, com relação à lei temporária. No período em que eu tenho a lei temporária, se o indivíduo comete um crime ali, por mais que essa lei temporária ela deixe de existir ali na frente, ele vai continuar respondendo por aquele crime. Ele vai continuar respondendo. Porque o que importa não é ela ter deixado de existir. Não, porque ela é uma lei temporária, uma hora ela vai deixar de existir. O que importa é, ele cometeu a conduta diante daquela lei. E nisso ele vai continuar respondendo por ela. Então você não pode confundir, tá? É diferente de um abolitio criminis. Como que seria um abolitio criminis? Vou dar um exemplo. Você vai lá e comete um crime de roubo. Você vai lá e comete um roubo, não um furto. Você comete um crime de furto, certo? E você está condenado ou está na ação penal, não importa, você está lá respondendo por aquele crime. Aí revoga-se esse artigo do furto. Não existe mais furto agora. Não existe mais furto. O furto foi simplesmente revogado, foi retirado aquela conduta criminosa. Não existe mais aquela conduta criminosa. Nesse caso, aí sim há um abolitio criminis. O crime deixou de existir. O crime deixou de existir. Só que quando se trata de lei temporária ou excepcional também, se aplica as duas, isso não ocorre. O que ocorre nesse caso? Ocorre que se o indivíduo praticou um crime, no momento dessas leis, em algum momento dessas leis, ele vai continuar respondendo por mais que essa lei já tenha deixado de existir. Então não confunda esses dois casos, tá? Não confunda esses dois casos. Abolitio criminis é uma coisa, lei temporária e excepcional é outra, beleza? Então a questão aqui, ela está errada, justamente por isso, tá? Justamente por isso, porque ele fala que o quê? Cessou a criminalização do tipo penal em relação ao quê? A lei temporária, tá? A lei temporária. No curso da ação penal, o réu será absolvido com fundamento na abolitio criminis? Não, isso não ocorre dessa forma, tá bom? Tranquilo? Então, questão errada. Errada. Perfeito? Próxima questão. Vamos lá, questão 4. Julgue o item seguinte a respeito dos princípios aplicáveis ao direito penal, da lei penal no tempo e no espaço e da irretroatividade da lei penal. Aplica-se a lei penal brasileira a crimes cometidos dentro de aeronaves ou embarcações brasileiras, que seja pública ou esteja a serviço do governo, independentemente de onde se encontrem, em razão do princípio da bandeira ou da representação. Tempo para responder essa questãozinha aqui. Essa questão é muito boa. 15 segundinhos cronometrados, hein? E vou continuar falando para você não pensar que eu saí daqui. E aí, certo ou errado essa questão? Enquanto isso eu tomo uma aguinha. Questão errada. Questão errada. Por que questão errada, professor? Repara aqui comigo o que ele falou no final. Princípio da bandeira ou da representação. Volta aqui comigo. Pensa no seguinte. Eu tenho uma aeronave pública, certo? E nessa aeronave é um navio, não importa. E nessa aeronave, ela está lá na China. Está lá na China. Beleza? Tá em qualquer lugar no exterior. Tá em qualquer lugar. E eu te pergunto, se acontece um crime dentro dessa aeronave, qual lei que vai ser aplicada nesse caso? A lei brasileira. Por que seria aplicada a lei brasileira nesse caso? Porque é território brasileiro. É considerado território brasileiro. Então, quando eu digo aeronave ou navios de natureza pública ou a serviço do Brasil, por mais que estejam no exterior, não entra aqui o princípio da bandeira. Entra o princípio da territorialidade. É território nacional, por mais que esteja no exterior. Então, cuidado. Olha o que a questão faz. Ela joga para você que é uma aeronave, olha só, crimes cometidos dentro de aeronave ou embarcações brasileiras públicas, ou que esteja a serviço do governo, independentemente de onde se encontrem, em razão do princípio da bandeira ou da representação.
olha só, cuidado, eu vou aplicar a lei brasileira? Vou sim. Mas eu vou aplicar a lei brasileira por causa do princípio da bandeira ou da representação? Negativo. Eu aplico por causa do princípio da territorialidade. Isso daqui está errado. Errado. É princípio da territorialidade. Opa! Como é que apaga isso daqui? Deixa eu ver. Aqui. Borrachinha. Aê. Territorialidade. Oh, meu Deus. Lidade. Aí foi. Tá tudo errado, mas é assim mesmo. Beleza? Vou apagar tudo aqui para ficar melhor. Vamos lá. Então, essa questão está errada por causa desse finalzinho aqui. Você escreve aí. Eu não sei escrever direito ainda nesse equipamento. Ainda tô aprendendo, tá? Por isso que fica tudo feio assim. Beleza? Eu tenho que pensar mais do que escrever. Então, cuidado com esse tipo de questão, tá bom? Cuidado com esse tipo de questão. Beleza? Voltando, então, vamos para a próxima questão agora. Questão de número 5. Na sucessão de leis penais no tempo, é aplicável aquela mais favorável ao réu, seja ela contemporânea ao crime, seja aquela em vigor na data de prolação da sentença. Questão de número 5. Vamos lá? Tempo para você pensar. Vamos ler mais uma vez? Olha só. Na sucessão de leis penais no tempo, a aplicação daquela mais favorável ao réu, seja ela contemporânea ao crime, seja aquela em vigor na data da prolação da sentença, é aplicável, no caso, essa lei mais favorável? Certo ou errado? Correto. Por que correto? Entenda o seguinte, vamos lá. O indivíduo cometeu um crime. E nesse percurso, após o período que ele cometeu um crime, entrou uma nova lei. E essa nova lei é mais favorável para ele. Essa lei que é favorável, ela vai se aplicar ao caso, aquele crime. Não importa o período em que ela entrou, se ela entrou antes da prolação da sentença ou depois da sentença, se já está transitado em julgado, não importa, tá? O que vai acontecer aqui? O cara foi condenado por um crime e entrou uma nova lei, que é mais favorável para ele. Vamos supor que no crime que ele cometeu, vamos lá, vou jogar aqui para vocês. Imagina só que ele cometeu um crime X. E nesse crime, era pena de 5 anos. 5 anos. E aí entrou a nova lei, a lei Y, que falou assim, não, agora esse crime vai ter pena de 2 anos. Pena de 2 anos. O que aconteceu aqui? Essa lei aqui, por ser mais benéfica, vai se aplicar ao crime que ele cometeu. E é isso que a questão está dizendo, olha só. É aplicável, na sucessão de leis penais no tempo, é aplicável aquela mais favorável ao réu. Sim, seja ela contemporânea ao crime, seja aquela em vigor na data da prolação da sentença. Tanto faz, não importa o momento. Ela é favorável? Ela vai ser aplicada, tá? Ela vai ser aplicada. O que não acontece é o seguinte, não cria essa confusão na sua cabeça. Olha só, imagina só que aqui o indivíduo cometeu um crime, certo? Ele cometeu um crime aqui, vou desenhar uma arma aqui, ó. Cometeu um crime, tá? Matou alguém, certo? Beleza? E aí, imagine que o seguinte, aqui a pena do crime dele era de, vamos colocar aqui 2 anos. 2 anos. 2 anos, certo? E aí, lá na frente, entrou uma nova lei que agora falou assim, não, ó, agora a sua pena aqui vai ser de 5 anos. 5 anos. Uma lei Y aqui, né? Que era uma lei X e ali é uma lei Y. Pergunto, essa lei Y vai ser aplicada a esse caso? Negativo. Por que não vai? Porque ela não é benéfica. Então, essa lei aqui continua sendo aplicada a esse caso. Beleza? Então, não confunda isso, tá bom? Eu tenho aqui uma retroatividade nesse primeiro caso, de uma lei mais benéfica, e aqui eu não tenho uma retroatividade porque a lei ela não é benéfica. Então, cuidado com isso. Por isso que a questão está certa, tá? Ela falou, olha, entrou uma nova lei. Leia comigo, olha só. Na sucessão de leis no tempo, eu vou aplicar aquela lei mais favorável ao réu, seja ela contemporânea ao crime, seja aquela em vigor na data da prolação da sentença. Perfeito, tanto faz. A lei sendo favorável, eu aplico ao réu. Agora, imagine o seguinte contexto. Vamos dar um exemplo aqui com datas. Em 2010 tinha uma lei lá que falava assim, olha, o crime de furto era de 2... Tô dando um exemplo, tá? O crime de furto tinha pena de 2 anos. Teria pena de 2 anos. Certo? E aí lá na frente, o indivíduo comete um crime, quando outra lei já estava em vigor que falava o seguinte. Lá em 2015, entrou uma lei em vigor que falava assim, olha, agora o crime de furto é de 5 anos. Lembrando, é só um exemplo. Então, 2010, 2 anos. 2015, 5 anos. Certo? O que aconteceu aqui? Eu tive um agravo da pena.
E esse cara cometeu um crime lá em 2015, quando essa lei valendo 5 anos aqui de pena já estava vigente. Eu vou aplicar essa lei anterior? Não. Por quê? Porque agora essa lei anterior é passado. Eu não vou voltar no tempo para aplicar uma lei, certo? Ele praticou o crime quando uma lei grave estava em vigor. Então eu aplico essa lei. Aquela lei antiga, eu nem olho para ela mais. Ela só vai estar regulando aqueles fatos que foram cometidos naquela época, certo? Agora, nessa lei de 5 anos, ela não será aplicável, tá bom? Não será aplicável, beleza? Então, voltando para cá, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Não preciso desenhar. Vamos lá. Questão 6. Considere que um cidadão nascido no Chile tenha cometido um crime de estupro naquele país, certo? Após a obtenção de sua naturalização secundária como brasileiro, com todos os efeitos legais a ele inerentes. Nesse caso, é possível a aplicação da lei penal brasileira, sendo condição de procedibilidade o princípio, para o início da ação penal, a entrada do agente no território nacional. Vamos ler de novo, só porque ficou um pouco confuso. Olha só, o cara foi lá e vou marcando aqui para vocês. Olha só, um cidadão nascido no Chile cometeu um crime naquele país, beleza? Após a sua naturalização como brasileiro, com todos os efeitos legais, certo? Nesse caso, é possível a aplicação da lei brasileira? Primeiro ponto, é possível a aplicação da lei brasileira para um crime cometido fora do Brasil por brasileiro? Sim, é possível. Sendo condição de procedibilidade para o início da ação penal a entrada do agente em território nacional? Perfeito. Questão certa. Por que tá certo? Porque é isso que traz pra gente lá o artigo 7 do Código Penal. Dá uma olhada aí, ó. Quem que fica sujeito à lei brasileira? Embora cometidos no estrangeiro, os crimes praticados por, coloquei aqui, né? Brasileiro. Claro que tem mais lá, mas eu só coloquei o brasileiro para encurtar o espaço. Por brasileiro. Então, se brasileiro comete crime no estrangeiro, ele fica sujeito à lei brasileira? Fica sim. Só que, olha só, nos casos desse inciso 2, que é o do brasileiro, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. O quê? Entrada do agente no território nacional, ser o fato punível também no país onde foi praticado, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza extradição, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter ali cumprido a pena, e não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Então perceba que temos uma série de critérios aqui para que um brasileiro que cometa um crime no estrangeiro seja punido. E é o mesmo caso da questão. Se você reparar lá, olha só, é um cidadão nascido no Chile que tenha cometido um crime de estupro naquele país, após a obtenção da sua naturalização secundária, certo? Então ele já era brasileiro. Ele já era brasileiro, tá bom? Então o que a gente tem que tomar cuidado aqui? Aqui, repara só, ele não delimita pra gente brasileiro nato ou naturalizado, não. Ele diz brasileiro. Brasileiro é tanto nato quanto o naturalizado. Tanto faz. Tanto faz. Tá bom? Os dois são brasileiros. Ah, professor, não seria só brasileiro nato? Não. É brasileiro nato ou naturalizado. E nesse caso temos um naturalizado, né? Diz aqui ainda na questão, olha só. Ele foi naturalizado, certo? Esse cara vai responder perante a lei brasileira? Sim, vai, só que eu preciso do concurso de alguns critérios, que é o quê? A entrada do agente no território nacional, o fato sem que ser punível também onde foi praticado, está o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza extradição, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena, não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Então perceba, o agente cometeu um crime no exterior e ele ainda vai responder pela lei brasileira. Por quê? Porque ele é brasileiro. Então ele pode sim responder pela lei brasileira. Obrigatoriamente ele vai responder pela lei brasileira? Não, porque eu preciso da soma desses critérios. Imagine o seguinte, que lá onde ele cometeu o crime não fosse crime. Vamos dar um exemplo. Imagine num país onde é permitido fumar maconha. Fumar maconha é permitido, tá? E nesse lugar, esse brasileiro fez isso, utilizou da maconha, usou maconha, fumou maconha, certo? Quando ele volta ao Brasil, ele vai ser punido no Brasil? Não, por quê? Porque o fato não é punível lá, onde ele praticou esse ato. Esse fato é típico aqui, mas lá não é. Mas lá não é. Então ele não responde por esse crime, tá bom? Então cuidado com esse detalhezinho aí para não cair na pegadinha. Beleza? Então questão correta, tá bom? Porque, olha só, a questão fala assim, ó, nesse caso, é possível a aplicação da lei brasileira sendo condição de procedibilidade para início da ação penal a entrada do agente no território nacional? Sim, olha aqui, ó, é o item A. É o item A. Ele precisa entrar no território nacional, tá bom? Ele precisa entrar no território nacional. Questão 7. Nova lei penal
que equipare a pena do peculato culposo à do peculato mediante erro de outrem, não retroagirá. Essa questão aqui também é interessante, só que qual que é o problema dela? Você tem de conhecer um pouco dos crimes, né? Aqui nem tanto, você pode levar pela lógica, porque olha só, quando falamos de peculato culposo e peculato mediante erro de outrem, qual para você é considerado mais grave aqui na sua concepção? Qual seria o mais grave? O mediante erro de outrem, né? Então vamos colocar aqui que o peculato, vou chamar ele aqui de Y, certo? E de X, para ficar mais fácil. Qual que é mais grave aqui? O Y. O Y, certo? O Y tem uma pena maior, vamos dizer assim. E o peculato culposo tem uma pena menor. E olha o que ele está dizendo. Na nova lei penal que equipare a pena desses dois crimes. Equiparou. Ou seja, o cara lá que cometeu um crime de peculato culposo, agora vai responder pela mesma pena do peculato mediante erro de outrem. Certo? Só que olha que interessante. Olha que interessante. Ele está falando que o quê? Não retroagirá. Não retroagirá. Essa nova lei não retroagirá. Então entenda o seguinte. Fulano aqui, praticou o crime de peculato, certo? Peculato culposo. Praticou o crime de peculato culposo. E aí, no tempo, veio uma nova lei, essa lei Y aqui, que falou assim, olha, agora o crime de peculato culposo e de peculato mediante erro de outrem tem a mesma pena. Aqui era de 2 anos, mas agora é de 5 anos. Agora é de 5 anos. Estou dando um exemplo, tá? A gente já vai ver as penas daqui a pouco. O que acontece nesse caso? Esse cara praticou o crime aqui, ó. A nova lei que entrou é mais grave. Essa nova lei, ela pode se aplicar a esse cara? Não, não pode. É isso que a questão está dizendo. Uma nova lei penal que equipare a pena do peculato culposo ao peculato mediante erro de outrem não retroagirá. Por quê? Olha só, o peculato culposo tem uma pena menor. Ah, professor, eu não sei a pena do peculato culposo. Vou jogar aqui na tela para vocês, olha só. Olha aí, ó, peculato culposo. Detenção, detenção. Uma é detenção e o outro é reclusão. Certo? Aqui já começa a diferença. Aqui já começa a diferença. Tá? Beleza? Qual que é mais gravoso? Obviamente a reclusão é mais gravosa. E olha a pena, de 3 meses a 1 ano para peculato culposo e de 1 a 4 anos para peculato mediante erro de outrem. Então, no peculato mediante erro de outrem, a pena é maior. Se eu pego essa pena aqui, essa mesma pena, e aplico a esse crime aqui, perceba que eu estou agravando a pena daquele crime. Então, o que acontece nesse caso? O que acontece aqui, eu tive uma nova lei mais gravosa. E por ter uma nova lei mais gravosa, ela não retroagirá. Beleza? Ela não pode retroagir. Tranquilo? Então, beleza. Então, questão aqui certinha, né? Certinha. Questão 7, correto. Porque ele fala que não retroagirá. Questão 8. Para o STF, de acordo com o princípio da culpabilidade, somente é possível imputar crime à pessoa jurídica se, simultaneamente, o ilícito penal for imputado à pessoa que tenha sido autor material da conduta. Aqui já rolou um pouco de discussão nesse assunto, mas hoje é tranquilo. A questão é que ela está errada, tá? Ela está errada e eu vou te explicar o porquê disso. Entenda o seguinte, imagina só que eu tenho uma pessoa jurídica e essa pessoa jurídica aqui cometeu um crime, certo? O que acontece? A ideia anterior, era de que o seguinte, para eu punir essa pessoa, eu precisava de uma outra pessoa, uma pessoa física no caso, que seria o autor material daquele crime. Porque aqui eu tinha a teoria da dupla imputação. Para punir um, eu precisava punir o outro. Entendeu a lógica? Hoje não é bem assim que acontece. E eu vou te dar um exemplo. Olha só, olha esse artigo que eu coloquei da Lei de Crimes Ambientais. Repara só aqui. Lei de Crimes Ambientais. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme disposto nessa lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seus representantes, do seu representante legal ou contratual, ou do órgão colegiado, no interesse e o benefício da sua entidade. Perceba que é o seguinte, ele falou agora aqui que vou precisar de uma pessoa física para responder também pelo crime? Não. Aqui nesse caso da Lei de Crimes Ambientais, basta que o quê? Que a decisão for tomada em benefício da empresa. E aí a PJ ela vai responder, a pessoa jurídica ela vai responder, tá bom? Agora, olha só, continuando aqui o parágrafo único, né, ele trouxe pra gente que a responsabilização das pessoas jurídicas não exclui a da pessoa física, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Só que eu posso ter somente uma pessoa jurídica sendo processada? Posso, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Hoje não tenho mais aquela teoria da dupla imputação.
para imputar o fato a uma PJ, eu precisava imputar a uma pessoa física. Não, não é bem assim que acontece. Então, cuidado, tá? Com isso aqui. A questão está errada. Professor, o senhor trouxe essa questão por quê? Porque eu achei interessante esse entendimento para vocês, tá bom? Eu achei interessante. E é uma questão até recente. Beleza? Continuando então, vamos lá. Questão de número 9. A tentativa imperfeita ocorre quando o agente, por fatores alheios à sua vontade, não esgota os meios de execução ao seu alcance, dentro daquilo que considera suficiente para alcançar o resultado pretendido. Vamos lá, um tempinho para vocês responderem. Tentativa imperfeita. Vamos lá? Tempo! É rapidinho, para a gente não demorar demais. Questão certa. Primeiro eu vou te explicar o que é tentativa imperfeita. Quando falamos de tentativa imperfeita, eu quero que você entenda a ideia de tentativa imperfeita é a mesma coisa de tentativa inacabada. Por esse nome fica mais simples, né? Imagine que é o seguinte, eu estou com uma arma de fogo e eu quero matar alguém. E no primeiro disparo que eu dei, eu vi que acertou a perna do cara. Eu falei, opa, eu tenho que ir lá e terminar, eu quero matar, eu vou matar ele. No momento em que eu vou dar os próximos disparos, alguém me impede. Alguém me impede. Ou seja, por circunstâncias alheias à minha vontade, eu não terminei de concretizar aquele crime, certo? O crime não se consumou, tá bom? Houve uma tentativa somente. Isso é tentativa imperfeita ou inacabada, ou tentativa propriamente dita, é a tentativa em si. Por quê? Eu realizei parte dos meus atos executórios, mas não consegui concretizar o crime. E aqui eu quero puxar uma observação para você. Olha aqui para o nosso materialzinho, pro slidezinho. Vamos entender o seguinte, o crime ele é composto por algumas fases, as fases de execução, né? Eu tenho primeiramente a cogitação, eu vou tentar escrever aqui, eu acho que eu vou conseguir, vamos lá. Cogitação, certo? Da cogitação, vou puxar uma setinha aqui, eu tenho a preparação, da preparação, eu tenho a execução, e da execução, eu tenho a consumação. Até que tá bom, deu para entender. Olha só as etapas que eu tenho aqui no meu iter criminis, é o caminho do crime, certo? Quando ocorre a minha tentativa? Isso que você tem que entender aqui. A tentativa ocorre aqui, por exemplo? Não, ela não ocorre entre a cogitação e a preparação, porque a cogitação é somente um ato interno. É aquele ato em que eu vou determinar aquilo que eu quero, eu vou pensar, eu vou fazer, criar aquele sentimento dentro de mim do que eu quero fazer. Eu estou cogitando aquela ideia, certo? Já a preparação também não ocorre a tentativa aqui na preparação. Por quê? Porque a preparação, imagina só que eu quero matar alguém. E para matar alguém eu preciso do quê? De uma faca, por exemplo. E eu vou lá e compro uma faca para matar alguém. Então, nesse momento eu ainda não tenho a figura da tentativa aqui presente. Quando que eu posso ter a figura da tentativa presente? Aqui, ó. Aqui, entre a execução e a consumação. Entenda o seguinte, eu tenho aqui a minha execução e eu tenho a minha consumação. É nesse momento em que ocorre a tentativa. A tentativa tem que ocorrer aqui, tá? Entre a execução e a consumação, porque se eu não comecei a executar um crime, ele não pode ser tentado. O crime só é tentado a partir do momento em que eu começo a executar ele, tá bom? Então, até aqui eu não tenho tentativa. A tentativa ela se inicia após no início da execução, tá? No momento em que eu dou start na execução, pode ocorrer a tentativa. Por que eu tô falando disso? Porque já a gente vai resolver mais umas questões relacionadas a isso aqui, tá bom? Então entenda só. Aí quando eu falo de tentativa imperfeita, que é o que a questão está perguntando, eu tenho que entender o quê? Que tentativa eu não chego aonde? Na consumação. Eu não chego na consumação. Eu fico antes dela. E quando eu tenho um crime tentado, repara só, quando eu tenho um crime tentado, esse crime é tentado por quê? Porque eu quis parar? Não, é porque alguém me impediu. Ou algo alheio à minha vontade. Então perceba, olha a questão. A tentativa imperfeita, que a gente acabou de ver o que era. O que é tentativa imperfeita? Tentativa imperfeita é quando eu inicio a execução e por fatores alheios à minha vontade, como está falando a questão, eu não esgoto a execução, os meios de execução, dentro daquilo que eu acho suficiente para alcançar o resultado pretendido. Isso é a tentativa imperfeita. Professor, e a tentativa perfeita? Você vai seguir na mesma lógica, tá? Tentativa perfeita, só que qual que é a diferença?
em vez de eu parar na metade daquela execução, eu vou até o final da minha execução. Mas mesmo assim eu não consumo crime. Por exemplo, eu comprei uma arma e nessa arma tem 3 munições somente. E eu quero matar uma pessoa. Eu chego lá com essas 3 munições e descarrego na pessoa. Atirei. Não matei. Por circunstâncias ali. Porque eu atirei e fugi. Atirei e fugi. Essa pessoa não morreu. Não morreu. Por circunstância ali à minha vontade. Porque eu queria matar. Mas ela não morreu. O que acontece aqui? A tentativa. Só que agora eu tenho a tentativa perfeita. Tentativa perfeita ou acabada. Certo? Por que eu tenho a tentativa perfeita? Porque eu executei todos os atos executórios que eu achava suficiente para realizar aquele crime. Mas mesmo assim ele não aconteceu, por uma circunstância alheia à minha vontade. Então cuidado com a diferença entre tentativa imperfeita e tentativa perfeita, tá bom? E entenda essa diferença de quando que se inicia a tentativa, quando que ela pode iniciar, porque tem várias questões que ela cobra que a tentativa se inicia com a preparação. Não, até a preparação ali, entre a preparação e a execução eu não tenho tentativa, tá bom? Voltando para cá, então questão corretinha. Questão 10. Crimes culposos e os habituais não admitem a figura da tentativa delituosa. Crimes culposos e habituais não admitem tentativa? É isso que está afirmando a questão pra gente. E aqui você tem que entender o quê? Certo ou errado? Certo ou errado? Questão 10? Certo. Por que está certo, professor? Primeiro, é entendimento doutrinário, né? É entendimento doutrinário, é uma decorebinha que você faz, mas tem a lógica por trás disso. Tem uma lógica por trás disso. Imagine o seguinte, vamos pegar uma ideia de um crime culposo aqui. Eu tô lá dirigindo o meu carro, certo? Tranquilamente, na velocidade compatível com a via, e tem uma pessoa que simplesmente se joga na frente do meu carro. Ela se joga realmente na frente do meu carro, para que eu seja responsabilizado por ter atropelado ela ou algo do tipo. Ela se jogou na frente do meu carro, certo? A partir do momento que ela se jogou na frente do meu carro, estava na velocidade compatível, eu não conseguia frear a tempo. E como eu estava muito devagar, tinha uma pessoa ali do meu lado que puxou o volante do carro e fez eu desviar aquela pessoa que se jogou na frente. Ou seja, eu ia atropelar aquela pessoa e não atropelei porque uma outra pessoa me impediu. Pensa só, aconteceria um crime culposo ali? Em tese, aconteceria um crime culposo? Talvez. Só que a outra pessoa ainda tentou me impedir. Ou seja, uma tentativa de crime culposo. Como isso aconteceria? Como isso aconteceria? Tá vendo que não se encaixa? Tá vendo que uma coisa não bate com a outra? Não tem como isso. Não tem como isso acontecer. Mesma coisa que o crime habitual, como afirma a questão. Imagina o seguinte, eu todo dia tô lá praticando um determinado crime. Vamos supor aqui que todo dia eu tô fazendo atestado médico ali pra... Atestado médico que eu não sou médico, por exemplo, tô lá vendendo atestado médico. Todo dia eu tô ali. Fulano, cheguei, não, toma aqui um atestado médico. Certo? Receitando coisas para as pessoas, como se eu fosse um médico. Todo dia, todo dia, todo dia. É um crime habitual. Toda vez eu tô lá cometendo esse crime. Pergunta a você, como que eu vou ter a figura da tentativa nesse caso? Se eu estou toda vez consumando o crime. Eu já cometi o crime várias e várias vezes. Então não tem como eu tentar esse crime. Não tem como alguém chegar lá e, por circunstâncias ali à minha vontade, me impedir de cometer o crime, porque eu já cometi. Entendeu a diferença? É assim que a gente analisa. Não tem como eu ter a figura da tentativa em crimes habituais também. Assim como crimes culposos. Então olha só, eu coloquei aqui para vocês os crimes que não admitem tentativa. E aqui a decorebinha. Crime culposo, crime préter doloso, crime unissubsistente, unissubsistentes, isso mesmo, homicídios próprios, de perigo abstrato, contravenções penais e crimes habituais. Aqui é decorebinha, tá? Decorebinha, qual é que mais cai? Crime culposo, crime préter doloso, tá? Esses são os que mais caem, tá bom? Então fica de olho aí para não cair nessa pegadinha. Aqui é decorar esses caras aqui, decorar e levar para sua prova, tá bom? Não tem o que fazer, é decorebinha. Ah, professor, eu preciso entender tudo isso aqui. Decora, decora. Lembra disso. Quais os crimes que não admitem tentativa? Lembra desses carinhas aqui e é sucesso para sua prova, eu te garanto, tá bom? Continuando. Questão de número 11. Um cidadão que iniciar a execução de um crime, todavia, ainda dispondo de meios necessários para a sua consumação, cessar voluntariamente tal ação, estará sujeito a responder pela tentativa de crime pretendido, com a pena atenuada. Essa questão também é interessante. Mais uns 15 segundinhos para vocês responderem. Beleza? Então vamos lá. Olha só. Olha que interessante. Ele fala aqui de tentativa, né? Ele fala de tentativa. Mas repara comigo o seguinte. Um cidadão que iniciar a execução de um crime,
todavia, ainda dispondo de meios necessários para a sua consumação, cessar voluntariamente tal ação estará sujeito a responder pela tentativa do crime pretendido. Certo ou errado? Errado. Por que errado, professor? O que é a tentativa? Lembra do conceito de tentativa? Tentativa é quando por circunstâncias alheias à minha vontade. É circunstâncias alheias à minha vontade. Não é a minha vontade. Eu quero praticar o crime. E algo alheio à minha vontade me impede de praticar esse crime. Isso é tentativa. Isso é tentativa. Agora, quando eu decido não cometer mais o crime, posso estar no momento da execução ali, decido não cometer mais o crime, aí não é bem assim. Eu não tenho aí a tentativa. Eu não tenho a tentativa. Eu posso ter a desistência voluntária, por exemplo, certo? Posso ter o arrependimento eficaz, mas tentativa, não. Tentativa eu não tenho, porque a tentativa tem que ser algo alheio à minha vontade. Eu quero praticar o crime, mas por circunstâncias alheias à minha vontade eu não consigo praticar aquele crime. Então toma cuidado com isso. A questão ela é bem sacana, porque ele fala cessar voluntariamente. Não é voluntariamente, é por circunstâncias alheias à minha vontade. Então a questão está errada por esse detalhezinho, tá bom? Por esse detalhezinho, beleza? Então, como a gente já viu aqui, tranquilinha essa questão, né? Próxima. Para a configuração do crime consumado é exigido o seu exaurimento, o que, na maioria das vezes, alcança acontecimentos posteriores ao resultado. Questãozinha também muito interessante, né? Olha só o que ele fala pra gente. Para a consumação de um crime, para ele ser considerado consumado, eu preciso do seu exaurimento. Primeiro, quais são as etapas de um crime? Eu tenho a cogitação, da cogitação eu tenho a preparação, da preparação eu tenho a execução e da execução eu tenho a consumação. Eu tenho 4 etapas aqui. Eu cogito, certo? Delibero aquele ato, me preparo para aquele ato, inicio a execução e quando eu termino a execução, eu consumo o crime. Tá bom? Então, olha só. Em que momento eu disse para você aqui exaurimento? Exaurimento. O que seria o exaurimento? Exaurimento é quando eu esgoto todos os requisitos, tá? Só que exaurimento não é etapa do meu iter criminis, não é etapa do meu caminho do crime. Exaurimento não é etapa do caminho do meu crime. Não. Etapa do caminho do meu crime é o que? A cogitação, preparação, execução e consumação. O exaurimento, ele não entra aqui. Ele só é uma figura doutrinária, tá? Assim como essa, mas ele não entra aqui. Exaurimento é somente quando eu esgoto todos esses atos. E aí eu falo, exauriu o crime. Foi exaurido, tá? Mas a consumação é quando eu termino a execução. Quando eu termino toda a execução, eu já consumei o crime. Então, olha só, claro, certo? Claro, desde que não entre na figura da tentativa, beleza? Então, olha só, para a configuração do crime consumado, é exigido o exaurimento? Não, não é exigido exaurimento. Exaurimento não é etapa do iter criminis. É exigido o quê? Que eu entre na fase da execução e faça aquilo que eu quero fazer. Quero matar alguém. Beleza, vou lá e mato alguém. Certo? Eu pratiquei o núcleo do tipo. O que seria o núcleo do tipo? Verbo. Fui lá e matar alguém. Fui lá e matei alguém. Eu matei. Ou seja, eu executei e consumou o crime. Entendeu a diferença? Então, cuidado com isso daí. Tá? Cuidado com isso daí. Exaurimento não é etapa do iter criminis. Beleza? Continuando. Questão de número 13. Caso se trate, vamos ler lá de cima, rapidinho, considerando que um cidadão penalmente imputável tenha praticado um crime sob coação irresistível de terceiro, julgue o item subsequente. À luz do ordenamento, blá, 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 um monte de baboseira aí, não vamos ler isso não, olha só. Caso se trate de coação física absoluta, estará excluída a responsabilidade do cidadão coagido, assim como o correspondente fato típico. Repara só, ele está falando de coação física absoluta. Coação física absoluta é a mesma coisa que coação física irresistível. Você precisa entender que existem 2 formas de coação. Eu tenho a coação física e a coação moral. E essas, quando irresistíveis, elas vão excluir algum elemento do meu crime, da etapa do meu crime, que seria o fato típico, ilícito e culpável, certo? Por exemplo, se eu obrigo alguém a pegar uma arma, eu seguro na mão dessa pessoa, ela pega uma arma, aponta para outra pessoa e dispara para matar. Eu forçando a mão dela a fazer isso. Ou seja, houve uma coação física nesse caso, ou uma coação física.
E ela não, por ser mais fraca, talvez não conseguiu resistir. Eu faço isso com uma criança, por exemplo, ou um adolescente que talvez não tenha tanta força, e ele não consegue resistir aquilo. E eu faço com que ele atire outra pessoa. Ou seja, houve uma coação física nesse caso. Quando eu tenho coações físicas, eu vou excluir o tal do fato típico. Por quê? O fato típico é a junção de uma conduta dolosa, culposa, consciente, voluntária, certo? Dessa conduta eu vou ter um resultado, desse resultado eu tenho um nexo de causalidade, e esse resultado eu tenho e disso tudo eu tenho a tal da tipicidade. Ou seja, eu tenho 4 elementos aqui no meu fato típico. Quando eu tenho a tal da coação física, eu excluo a tal da conduta. Por quê? Não teve conduta. Não teve conduta. Se eu fiz a pessoa praticar um crime segurando na mão dela, fazendo ela apontar a arma e atirar, ela não teve conduta. Foi uma coação física irresistível. Então, nesse caso, exclui a conduta. Se excluir a conduta, essa pessoa não praticou crime. Essa pessoa não praticou crime. E é isso que a questão está dizendo, olha só. Caso se trate de coação física absoluta, estará excluída a responsabilidade do cidadão coagido, assim como o correspondente fato típico. Sim, estará. Lembrando que o fato típico é composto de quê? Conduta, resultado, vai feio assim mesmo, tá? Resultado, nexo de causalidade e a tipicidade. Só que quando eu tenho uma coação física, ela exclui o quê? A conduta. A conduta. Professor, e a coação moral que você falou no começo? Ela exclui a culpabilidade, tá? Ela exclui a culpabilidade. Por quê? Quando analisamos se o cara cometeu o crime, a gente analisa 3 coisas. O fato típico, certo? Ilícito, vou colocar um maisinho aqui, e culpável. A culpabilidade é aqui que a gente vai analisar a coação moral. Então a gente não analisa agora, deixa ela lá para o final, tá bom? É lá na culpabilidade. Então a questão está correta. Questão 13, correta, tá bom? Questão 13, correta. Questão 14. O ordenamento jurídico brasileiro admite que o fato típico capaz de caracterizar um crime pode decorrer de uma conduta comissiva ou omissiva. Aqui é conceitual, né, pessoal? Aqui é conceitual. Entenda o seguinte. Vamos lá. A questão está falando o quê? O fato típico, eu posso ter uma conduta tanto comissiva quanto omissiva? Posso, tranquilamente. Lembre do conceito de fato típico. Fato típico é o quê? É uma conduta consciente, voluntária, dolosa ou culposa, comissiva ou omissiva, tanto faz. Eu posso lesionar um bem jurídico tutelado omissivamente? Posso. Eu tenho crimes omissivos. Se não houvesse crimes omissivos, beleza. Mas eu tenho crimes omissivos. E por ter esses crimes omissivos, se são crimes, eles também passam pela estrutura do crime, pela árvore do crime, pelo fato típico, ilícito e culpável. E para ser um fato típico, eu preciso ter conduta. E se considera um crime omissivo como um fato típico, ilícito e culpável, ele também entra no caso de crime. Ele também entra lá na conduta, que é uma conduta tanto dolosa, culposa, consciente, voluntária. Esse detalhe é importante, consciente e voluntária. E, o que mais? Entra também a ser comissivo e omissivo. Entra tudo nisso daí. Tudo ali dentro. Então lembre do conceito. O que é um fato típico? É uma conduta, tá? Que gera um resultado. Desse resultado eu tenho um nexo causal entre a conduta e o resultado, que é típico, que tem a tipicidade. Dentro da conduta, só lembrando, eu tenho o quê? Dentro da conduta eu tenho uma conduta dolosa ou culposa, consciente e voluntária, tá? Omissiva ou comissiva, tanto faz, omissiva ou comissiva, beleza? Aí eu não vou falar do resultado, nem do nexo causal agora, muito menos da tipicidade, para não entrar demais no assunto. Mas entenda aqui o quê? O ordenamento jurídico brasileiro admite o fato típico capaz de caracterizar um crime pode decorrer de uma conduta comissiva ou omissiva sem problema nenhum. Pode sim, tá bom? Pode sim. Então, questão certa. Essa questão aqui é mais conceitual. O dolo eventual é incompatível com a tentativa. Dolo eventual é incompatível com a tentativa. Primeiro, o que é dolo eventual? Entenda o seguinte. Imagina só que eu sou um caçador. Sou um caçador. E eu tenho um amigo também que gosta de caçar comigo. Ele também é caçador. Estamos lá caçando. E ele fala, pô, cara, não estamos achando nada aqui. Não pegamos nenhum animal até agora. Eu vou ali fazer minhas necessidades. E ele vai. E ele fala, ó, eu vou lá pra frente, a gente tá mirando, tá? Por favor aí. Não atira não. Não atira não. Tô pra lá. Aí ele, não, beleza, pode ir lá tranquilo. Só que eu já tô lá horas esperando o animal.
e ele tá lá mijando, né, fazendo as necessidades dele, e eu vejo passar um animal e eu falo, opa, minha chance. E eu sei que ele tá pra lá. Eu sei que ele tá pra lá. Certo? Eu sei que ele tá pra lá. Então perceba o seguinte. E aí eu vejo aquele animal passando. Quando aquele animal tá passando, eu falo, vou atirar. Eu pego, miro e atiro. Sabendo que ele tá lá e sabendo que eu posso acertar ele. Certo? Eu sei que eu posso acertar ele. Eu sei que ele tá pra lá, ele avisou. Mas mesmo assim eu vou lá e pratico aquela ação. E eu acabo acertando ele. Tá? Perceba, aqui eu tenho a figura do dolo eventual. O que é o dolo eventual? É o tal do, desculpem o palavrão, mas vocês vão entender melhor, é o foda-se. É o foda-se. Eu sei que ele tá lá, mas foda-se, vou atirar mesmo assim. Se eu acertar ele, não tô nem aí. Esse é o dolo eventual. É quando eu vou agir dessa forma. Eu prevejo o resultado como possível e mesmo assim eu vou prosseguir. Isso é o dolo eventual. Aí eu te pergunto, o dolo eventual, ele é compatível com a figura da tentativa ou ele é incompatível? Imagine o caso. Nesse caso, 3 amigos caçando. Um tá lá fazendo necessidades e tem 2 aqui esperando os animais. No momento passa o animal, o cara fala, foda-se que ele tá lá, eu vou atirar. Eu vou atirar. No momento em que ele vai atirar, o outro segura na arma e fala, não, não vai atirar não. E ele dispara, só que não acerta o outro. Perceba, perceba. Houve a tentativa. Houve a tentativa? E aí, houve ou não houve? Vamos lá? Houve a tentativa? Não houve. Não, perdão, houve a tentativa, tá? Houve a tentativa, desculpe. Por quê? Porque olha só o que a questão fala, é incompatível com a tentativa? Não, não é incompatível, é compatível sim. Nesse caso que eu dei pra você, o cara vai atirar. O cara vai atirar no outro, vai atirar no animal que tá aqui. Tem um animalzinho aqui, vou desenhar um animalzinho pra vocês, olha só. Tem um animalzinho aqui. Ele vai atirar no animalzinho, certo? Só que tem outro cara aqui. Tem outro cara aqui fazendo as necessidades dele aqui, ó. Tá aqui fazendo as necessidades dele, certo? Ele vai atirar no animalzinho e vai acertar esse outro aqui se ele for atirar. Só que no momento que ele vai atirar, alguém vai lá e impede ele. Alguém vai lá e impede ele. Continua tendo dolo eventual? Sim. E houve a tentativa? Sim, porque ele entrou na execução daquilo. É o foda-se, ele entrou na execução, mas ele foi impedido, tá? Por circunstâncias alheias à sua vontade a praticar aquilo. Porque para ele tanto faz se acertasse ou não, beleza? Então o dolo eventual é incompatível com a tentativa? Não, não é incompatível, a questão é errada, tá bom? Ele é compatível com a tentativa, beleza? Eu espero que tenha ficado claro. É um pouco confuso, mas espero que tenha ficado claro. Dolo eventual, que é aquele que eu prevejo o resultado como possível e mesmo assim vou prosseguir, é compatível com a tentativa, beleza? Sempre pense em algum exemplo, em algum caso que vai ficar mais simples para vocês. É difícil formular exemplos assim, né? São exemplos um pouco esdrúxulos, um pouco viajado demais, mas é o que acontece. É o que acontece. Vamos lá? Questão 16. Legítima defesa é admitida contra quem pratica agressão física ou moral, mesmo que o agressor esteja acobertado por causa de exclusão de culpabilidade. Tempo para vocês responderem. Tempo, vamos lá? Olha só, legítima defesa é admitida contra quem pratica agressão física ou moral? Física ou moral? Sim, sim. Eu acho que eu até coloquei aqui pra vocês. Não, não coloquei não. Legítima defesa, pessoal. Legítima defesa é o que seria a legítima defesa? É eu, certo? Me defender de algum ato, por exemplo. Tem um cara com uma arma, certo? E ele vai me matar. E ele vai me matar. E eu vou lá e me defendo daquilo, certo? Eu uso dos meios moderados para repelir a injusta agressão. Só que, qual que é essa agressão? Ela é física ou moral? A lei não deixa claro lá se é física ou moral. Ela não cita física ou agressão moral. Não. Então perceba que tanto a agressão física quanto moral entram aqui. Entram na legítima defesa. Olha só. A legítima defesa é admitida contra quem pratica agressão física ou moral? Perfeito. É sim. Então até aqui está correto. Mesmo que o agressor esteja acobertado por causa de exclusão de culpabilidade. O que seria uma causa de exclusão de culpabilidade? Imagina só que o agressor tem 16 anos. 16 anos, certo? Ele está amparado por uma causa de exclusão de culpabilidade. Ele é inimputável. Ele é inimputável, certo? Inimputável. E por ser inimputável, ele tem a sua culpabilidade excluída. Ele pratica um fato típico, ele pratica um fato típico, ele pratica um fato ilícito, só que ele não pratica um culpável, para que a culpabilidade ele não tem, certo? Não entra aqui, exclui a culpabilidade dele. Então, eu posso ter legítima defesa contra qualquer um, não importa se é culpável ou não, se ele tem a culpabilidade ou não, tá? Ah, o inimputável, não importa, não importa, porque eu estou repelindo injusta agressão atual ou eminente.
Então não importa se ele está amparado ou não por uma causa de exclusão de culpabilidade, beleza? É só você imaginar o caso. Tem um adolescente vindo me agredir. Eu não posso me defender? Eu não posso me defender? Claro que eu posso, tá? Ah, professor, o senhor pode correr. Olha, o direito não exige que você seja medroso, tá? Que você seja covarde, tá? Negativo. Você tem sim o direito de se defender, tá bom? Você tem o direito de se defender tranquilamente. Não é exigido que você fuja. Ah, você teve a oportunidade de fugir e não fugiu. Não, calma lá. O direito não exige que eu fuja. Eu posso sim ir lá e me defender, tá bom? Eu posso ir lá me defender. Então, questão 16 está correta, certo? Corretinha. Corretinha, porque a legítima defesa é admitida contra quem pratica agressão física ou moral, mesmo que o agressor esteja cobertado por uma cláusula de exclusão de culpabilidade. Tranquilos? Próxima questão, questão 17. Diferentemente do estado de necessidade, em que o necessitado pode dirigir a sua conduta contra terceiro alheio ao fato, na legítima defesa, o agredido deve dirigir o seu comportamento defensivo contra o agressor. Certo ou errado essa questão? Corretíssima. Corretíssima. E aqui você tem que entender a diferença de estado de necessidade e de legítima defesa. Eu coloquei aqui? Não coloquei, mas eu vou explicar para vocês. Olha só. Estado de necessidade. Imagine, eu vou dar 2 exemplos para vocês aqui. Imagine o seguinte. Eu estou num navio e esse navio está afundando, porque alguém quis afundar ele. O cara que estava lá pilotando o navio, estava comandando o navio, o comandante, decidiu afundar esse navio. Ele falou, vou matar todo mundo que está aqui. Só tem um bote lá mesmo, tem 10 pessoas no navio. Tem 10. Você tá lá entre essas 10, certo? E aí esse cara vai afundar o navio. Ele bateu o navio lá num iceberg, por exemplo, e o navio vai afundar. E nesse momento, no bote lá só cabe uma pessoa. Uma senhorinha entra nesse bote. Pergunto pra você, para salvar sua vida, que se afundar você vai morrer. Imagine que a água é muito gelada, certo? Se afundar você vai morrer. Você pode ir lá e, por estado de necessidade, dirigir a sua conduta em cima daquela senhora que não tem a ver com o que você sofreu. Quem tem a ver com aquilo ali? O comandante do navio. Mas você pode ir lá e dirigir sua conduta contra aquela senhora? Posso. Posso. Eu quero salvaguardar um direito meu. Então eu posso fazer isso. Agora eu te pergunto, na legítima defesa você pode? Imagina o seguinte. Tem um cara vindo te assaltar. Tem um cara... Não, vamos pensar melhor. Imagine o seguinte. Tem um rapaz com um cachorro muito grande. Certo? Um pitbull. Pesa lá uns 50 quilos. Ele tá com esse cachorro na rua. E aí, esse cachorro escapa da coleira. E vai atacar uma criança. Certo? E aí, você, em legítima defesa, que não seria uma legítima defesa aqui nesse caso agora, que você vai fazer... É uma legítima defesa, né? Porque você vai estar protegendo contra o cachorro, mas imagine o seguinte, você não vai atacar o cachorro, você vai atacar o dono do cachorro. Caberia legítima defesa nesse caso? Nesse caso, não. Não tem como, não é compatível. Certo? Já imaginou? O cachorro tá indo atacar a criança e você sai correndo para bater no cara, do dono do cachorro? Sendo que ele não mandou o cachorro atacar, tá? Ele não mandou o cachorro atacar. Tá bom? Ele não mandou o cachorro atacar. Tá? Ele não tem a ver com aquilo. Mesmo que se tivesse mandado. Tá? Perceba que você não tem a figura, você não tem como dirigir a sua... Imagine do ladrão. No caso do ladrão, o cara tá vindo te assaltar. Você tá dentro de uma loja. E no momento que ele vem te assaltar, você vai e bate na atendente da loja. Pra se proteger. Não faz sentido. Tá vendo que uma coisa não bate com a outra? Então, na legítima defesa, você precisa dirigir o seu comportamento, o seu ato, contra a fonte do perigo. Diferentemente do estado de necessidade, que não é necessário isso. Então, olha só. Diferentemente... Deixa eu tirar o mouse aqui. Aí. Diferentemente do estado de necessidade, em que o necessitado pode dirigir a sua conduta contra terceiro alheio ao fato, na legítima defesa, o agredido deve dirigir o seu comportamento contra o agressor. Perfeito. Perfeito. Ele deve dirigir o seu comportamento contra o agressor, sem problema nenhum. Nisso daqui. Entendeu a diferença? No estado de necessidade, eu não preciso dirigir o meu comportamento a quem praticou, quem está praticando aquela conduta. Como foi o caso que a gente viu do navio. Posso dirigir contra outra pessoa diversa. Já na legítima defesa, não. Na legítima defesa, eu preciso dirigir o meu comportamento para aquele caso, tá? Para aquele, digamos, pro agressor. Tá bom? Eu preciso. Beleza? Então, continuando. Questão 18. O consentimento do ofendido é uma excludente de antijuridicidade e pode ser manifestado antes, durante ou depois da conduta do agente. Vamos lá? Mais uma vez? O consentimento do ofendido é um excludente de antijuridicidade. Tá, vamos lá. E poderá ser manifestado antes, durante
ou depois. Pensa assim. Vou dar um exemplo bem esdrúxulo também, mas você vai entender. Imagina o seguinte, que um cidadão não, né? Um sem vergonha, tá lá indo praticar um ato libidinoso, um estupro. E ele vai lá e acha uma mulher lá num canto, vai lá e começa a estuprar ela. No momento anterior à conduta dele, ela não queria aquilo. Só que depois, imagine que ela começou a gostar daquela sensação. E ela não. Tô consentindo com isso agora. Pergunto pra você. Aqui houve um excludente de alguma coisa? Negativo. Negativo. Por quê? Para ter essa excludente, para ele não responder pelo crime, esse consentimento tem que ser anterior. Ele tem que ser antes. Ou seja, olha o que a questão fala pra gente. Antes, durante ou depois? Negativo. Durante e depois não. Tem que ser anterior. Tá? Lembra sempre de um exemplo. Tenta desenhar um exemplo na sua cabeça. Quando você tenta desenhar um exemplo na sua cabeça, vai ficar mais fácil de você entender. Tá bom? Vai ficar mais fácil de você entender. Beleza? Então, o consentimento do ofendido tem que ser manifestado antes. Antes. Tá bom? Antes. Continuando. Então, questão 18, errado, né? Questão 19, para a gente encerrar, segundo o Código Penal, o agente que tenha cometido excesso quando da análise das excludentes de ilicitude será punido apenas se tiver cometido dolosamente. Mais uma vez, excludente de ilicitude. Quais são os excludentes de ilicitude, professor? Tem estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal. Beleza. Essas excludentes de ilicitude, se forem cometidas com excesso, somente será punível esse excesso se for doloso? Imagine o seguinte: tem um adolescente vindo me agredir. Ele tá com um pedaço de pau na mão, certo? Eu pego um pedaço de pau também e bato nele. Pronto. Acabou a situação ali. Ele desmaiou, por exemplo. Ele desmaiou. E eu, certo? E eu vou lá dolosamente, certo? Imagina só dolosamente, continuo batendo nele. Pá, pá, pá. Continuo batendo nele. Olha, dolosamente, eu pratiquei um excesso, certo? Dolosamente eu pratiquei um excesso, tá? Agora imagine o seguinte, aí nesse caso eu vou responder. Agora imagine o seguinte, culposamente, vamos lá. Imagine o seguinte excesso. Na legítima defesa mesmo, esse mesmo exemplo. Só que eu acredito, imagine que o adolescente estava com uma arma ali, uma arma de fogo, por exemplo, pode ser, e eu também estava armado. No momento eu peguei e atirei nele. Já cessou a injusta agressão. Só que eu, por acreditar que ele ainda iria atirar em mim, porque eu vi que ele ainda estava caindo com a arma empunhada, eu continuei atirando. Por acreditar que ele ainda ia atirar em mim. Ou seja, de maneira culposa, talvez, certo? Um exemplo, tá? Tô dando um exemplo, criando um exemplo aqui agora. Esse culposamente eu não vou responder por ele, esse excesso culposo? Vou também. Tanto o excesso doloso quanto o excesso culposo, eles são penalmente puníveis. Lembra disso? Excesso doloso ou excesso culposo são puníveis. Então, olha só. Segundo o Código Penal, o agente que tenha cometido excesso quando da análise das excludentes de ilicitude será punido apenas se tiver cometido dolosamente? Não, questão errada. Questão errada, tá bom? Bom, pessoal, olha só, vimos bastante coisa aqui de direito penal, bastante conteúdo. A ideia aqui era resolver mais questões mesmo, trazer mais conteúdo. Direito penal não é uma matéria que eu tenho tanta familiaridade para dar aula, mas estou pegando aos poucos aqui com vocês. E aos poucos a gente vai desenrolando. E eu espero que você tenha gostado, tá? E aí a gente vai melhorando no decorrer das aulas. Vai mandando aí, manda teu comentário, deixa aí se você gostou. O que a gente pode melhorar para você se sentir mais confortável com as nossas aulas, tá bom? Então, fica com Deus aí, continue estudando e se prepara que tá chegando a sua prova. Na verdade não, né? Prova da Polícia Militar, eu acho que não tem edital ainda, o edital vai sair, certo? Mas, para quem vai fazer outro concurso aí, continua na pegada e não desista, tá? O fracasso, ele só vem para aquele que desiste. Aquele que erra, que não consegue passar no concurso que estava estudando, ele não fracassou. Ele não fracassou, tá? Só houve um erro, tá? Só houve um erro. O fracasso é para aquele que desiste. Desistiu, fracassou. E eu tenho certeza que você não vai fracassar. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, até a próxima. Qualquer coisa, podem contar comigo. Valeu!